Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aqui no canal Flamenguista. Já quero pedir a você que se inscreva, deixe o like e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E é isso mesmo, o Flamengo tentou a contratação de Gabriel Brazão do Santos, do time do Santos, só que o time do Santos, o time da Vila Belmiro, recusou a proposta do Flamengo. E o Santos só disse que senta para conversar com o Flamengo se o Flamengo pagar cerca de 88 ou 80 milhões de reais pelo Gabriel Brazão. É um goleiro muito bom, jovem, apenas 22 anos, vem se destacando na equipe do Santos. Muito se dá alguns resultados do time do Santos por conta que ele vem fazendo verdadeiros milagres no gol do time santista. Então o Flamengo procura um substituto para Matheus Cunha, e o nome da vez é Gabriel Brazão. Eu acho muito bom goleiro muito promissor, inclusive goleiro que de repente o Flamengo poderia até fazer dinheiro com esse cara, porque ele é um jogador jovem e um baita de um goleiro, gente. Ele é um muito bom goleiro, assim como o Léo Jardim do Vasco. Não vou ser aqui hipócrita e dizer, o Vasco muitas das vezes só não está na situação pior por conta do Léo Jardim, e o Santos também só não está numa situação pior por conta do Gabriel Brazão, que joga lá no time do Santos. O Flamengo tentou a investida, o Santos recusou, e pelo menos de momento as negociações estão paradas, tá? O Flamengo não pretende, pelo menos não nesse momento agora, fazer uma proposta, subir a proposta, que já tinha feito anteriormente, porque o Flamengo estuda nesse momento a prioridade de renovação de contrato com o goleiro Agustin Rossi. O Varela disse até no último jogo, que nessa próxima semana iria assinar o contrato de renovação com o Flamengo, e a prioridade do Flamengo agora nesse momento é renovar com o Rossi. Grande parte da torcida está na bronca com o Rossi, porque nos últimos jogos ele tem catado borboleta, tem cometido falhas que muitas das vezes acaba com o Flamengo tomando o gol, mas cara, se não é o Rossi, o Flamengo estaria numa situação pior, porque ele tem feito alguns milagres sim no gol do Flamengo. Lá atrás, contra o Deportivo Táchira, onde o Flamengo teria um jogo na teoria fácil, porque é um time que já estava eliminado da Copa Libertadores e não tinha nenhuma chance de jogar nem mesmo a Sul-Americana, ou seja, estava só para cumprir tabela. E mesmo assim o Flamengo cometeu a postura de ganhar apenas por 1-0, e no final, no último lance do jogo, o Rossi ainda fez um verdadeiro milagre e salvou o Flamengo da eliminação da Libertadores, Então, na minha opinião, o Flamengo tem que renovar assim com o Rossi, porque ele é um grande goleiro. Claro, às vezes ele comete falhas, mas a maioria das vezes ele tem ajudado muito o Flamengo. Ele tem ajudado muito esse time do Flamengo. Quando o sistema defensivo, que eu tô falando de meio de campo e zaga, falha, ele tá lá atrás para salvar o Flamengo em muitas e muitas vezes nessa temporada de 2025. E o Flamengo, muito provavelmente, vai fechar um acordo ou com a Betano ou com a Sportingbet, isso mesmo, a mesma patrocinadora master do Palmeiras. E um jornalista esportivo entrou em contato com o pessoal lá do Palmeiras e eles falaram: não estamos sabendo, mas se isso acontecer, vai virar um verdadeiro a sucursal do inferno lá no Palmeiras. Por quê? A Betano, ela tá querendo desbancar a Superbet, tá querendo pagar mais que a Superbet, e a Sportingbet tá querendo pagar mais que a Betano. Ou seja, o Flamengo vai fechar um patrocinador master, simplesmente o maior patrocinador do futebol sul-americano. Vocês têm ideia disso? Vai pagar mais que o dobro do que a Pixbet pagava para o Flamengo anteriormente, e o interesse da Sportingbet é pagar o dobro que paga para o Palmeiras. Só que o time do Palmeiras, eles têm que entender que ele não é um time de massa. O time do Palmeiras não é um time de massa. O time do Palmeiras não é nem a maior torcida de São Paulo. O São Paulo tem mais torcedor que o Palmeiras. E olha a situação que vive o São Paulo. A primeira maior torcida do estado de São Paulo é o Corinthians, segundo é o São Paulo e terceiro vem o Palmeiras. Então esses times querem fechar com os times de mais massa, que tem mais torcedor, e também um time que faz frente em todas as competições que disputa. Claro que o Palmeiras vem disputando palmo a palmo o Campeonato Brasileiro, Libertadores ao lado do Flamengo. Só que em relação à torcida, o Flamengo tem mais que o dobro, mais que o triplo de que torcedores do Palmeiras. E aí o Flamengo tenta fazer esse acordo aí, correr contra o tempo, que até segunda-feira a diretoria do Flamengo vai anunciar com quem vai fechar, se é com a Pixbet, se é com a Sportingbet, se é com a Betano ou se é com a Superbet, que
Primeiramente, era ela que iria fechar com o Flamengo. E um jornalista chamado Juca Kfouri soltou os cachorros, querendo dizer que o STJD estava comunado com o Flamengo, porque o STJD liberou para que o Bruno Henrique jogasse contra o Inter. Inclusive, o gol que deu a vitória para o Flamengo contra o Internacional na Libertadores nessa última semana foi do Bruno Henrique. Só que aí o Mauro César Pereira, às vezes eu não concordo com ele, mas dessa vez eu tenho que concordar. O Internacional comprou o Thiago Maia e até agora não pagou. E escalou o Thiago Maia para jogar contra o Flamengo. Então, qual o critério que ele usa? Um jogador que o Bruno Henrique, pelo menos de momento, ele não está banido, não está suspenso do futebol, ele continua jogando. É a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Paquetá. Ele estava com o processo em aberto, mas continuou jogando lá pelo West Ham. E o Bruno Henrique tá com esse negócio aí de envolvimento com a aposta, mas no momento o julgamento dele vai acontecer no mês de setembro. E o STJD não suspendeu o jogador, pelo menos não ainda, né? Então ele está liberado para jogar os jogos com a camisa do Flamengo. E aí eles vieram falar isso, esse tal de Juca Kfouri, que é um jornalista, veio falar isso, dizendo que o STJD tá ali comunado com o Flamengo, porque tá escalando jogador que não deveria tá jogando mais futebol, sendo que o próprio STJD ainda não condenou o cara. Pode acontecer a condenação? Pode, mas pelo menos de momento ele está liberado para jogar. Então nem o STJD, nem a FIFA, ninguém baniu o Bruno Henrique do futebol. Eles têm que entender isso. E eles que estão devendo o Thiago Maia pro Flamengo, tá escalando o cara, continuar jogando, então isso é uma falta de critério absurda. Ele não deve falar uma coisa dessa, porque o Inter não tem critério nenhum para jogar sujo, como tá querendo jogar dessa forma. Se eu sou o Flamengo, abro até um processo contra ele, ou até mesmo o Bruno Henrique, por difamação ou alguma coisa. Entendeu? É isso aí, Nação Rubro-Negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva, deixa o like e ative o sino de notificação. É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.